ansiosa, que maravilha você aqui comigo de novo para nossa última aula do livro de Josué. Aula número 5, onde nós vamos falar sobre as nossas escolhas, aonde Josué fala, se posiciona diante do povo e diz: cara, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, indiferente das escolhas que vocês fizerem. Aqui, então, o objetivo da nossa lição é: indiferente do lugar que estivermos, nós precisamos nos comportar, agir de tal forma que demonstre qual é a nossa decisão, e que a nossa decisão seja sempre a de ficar com Deus, indiferente das circunstâncias. Meu nome é Paty Souza, e se você não conhecia o canal, já se inscreve aqui, curte esse vídeo, compartilha para mais X do Ministério Infantil e vem comigo para mais essa aula, onde a gente finaliza o livro de Josué. Eu sempre deixo aqui na descrição desse vídeo os links para você ter acesso ao planejamento mensal. No meu caso, eu tô aqui com a minha colinha do planejamento do livro de Josué. Nós já temos disponíveis todo o Pentateuco mais o livro de Josué. As meninas que já estão nesse projeto estão amando, e meu convite especial hoje fica para você que tá aqui assistindo, que tá gostando da nossa aula, ou que vai gostar da nossa aula, para você também vir comigo participar desse projeto, onde nós temos o objetivo de ensinar a Bíblia completa para as nossas crianças, de Gênesis a Apocalipse, fugindo de histórias aleatórias. Aqui a gente está estudando Bíblia mesmo, de forma profunda, num contexto geral, um livro de cada vez por mês, onde eu te passo um contexto completo das histórias, linkando sempre um personagem ao outro, não tem nada de coisa aleatória aqui, e você vai poder perceber isso a partir do e-book que vem, que será de Juízes, onde começa então a mesclar Juízes com Ruth, não Esther, Juízes com Ruth, enfim, você vai ter acesso, até porque Juízes a gente já começa a partir de semana que vem, então fica ligado por aqui para você não perder nada. Nem perca de tempo, vamos começar a nossa lição. Depois de intensas batalhas, que a gente está acompanhando aqui o percurso que Josué fez como líder, todas as batalhas que ele enfrentou. A última aula a gente até usou um mapa mundi para ensinar ali de forma comparatória as cidades que Josué teve que lutar, teve que liderar o povo para uma batalha. Claro que Josué, assim como todos os seres humanos, envelheceu, e depois de tantos anos à frente do povo, agora ele se encontra velho, e aí chega um momento da vida dele em que ele começa a observar o povo e ele percebe que ele liderando o povo está ok com a sua vida com Deus, porém ele sabe que ele vai morrer. Então agora ele se posiciona diante do povo e começa a lembrá-los de alguns pontos que são muito especiais e que ele não gostaria que o povo se esquecesse. Josué havia entendido que tudo aquilo que ele fazia era com propósito, ele era obediente a Deus, e ele havia entendido os planos que Deus tinha para o povo. Então agora, imagine Josué como um pai já avançado em idade, que puxa os seus filhos e começa a lhe dar alguns conselhos após a sua partida. Então ele começa a falar algumas coisas que eu elenquei aqui por pontos, mas você pode ler ali na sua Bíblia Sagrada com as suas crianças. Mas, por exemplo, ele começa a falar: gente, se esforcem para obedecer tudo que está escrito aqui, ó, no livro da lei. Vocês precisam se esforçar para obedecer tudo aquilo que foi ensinado para vocês até hoje. Ponto 2, não se misturem com as nações vizinhas. Sempre que vocês se misturarem com as nações vizinhas, vai ser muito fácil de vocês copiarem os costumes deles, e isso não agrada ao Senhor. 3, não falem nem sequer o nome dos deuses dessas pessoas pagãs, e nem adorem esses deuses, não se curvem diante deles. É como se ele dissesse: espera aí, não cheguem nem perto desses deuses, porque vocês vão começar assim, começa sendo amigo das nações vizinhas, e aí começa a se misturar, e começa a misturar adoração, quando vê já tá ali adorando os deuses deles, que foi o que aconteceu com Salomão, que a gente vai ver mais adiante. Mas Josué tá aqui deixando claramente esses conselhos pro povo de Israel, porque ele desejava que o povo de Israel continuasse seguindo os caminhos do Senhor. Ponto 4, temam somente a Deus. 5, se vocês desobedecerem a Deus, ele não vai expulsar do meio de vocês os inimigos, e certamente vocês morrerão nas mãos dos inimigos. O que Josué está falando aqui?
vocês sabem que todas as batalhas que nós lutamos sem a ajuda de Deus, as batalhas que nós não pedimos o direcionamento de Deus, nós saímos perdedores. A história de Israel deixa muito claro os feitos de Deus pelo seu povo enquanto o povo estava debaixo da obediência de Deus. Então ele estava relembrando aqui o povo de que se eles não obedecessem, o ponto 4, temam somente a Deus. A partir do momento que eu quebro essa prioridade de temer somente a Deus, eu começo a me perder aqui nos meus meios de ação. E não era isso que Josué queria que o povo fizesse. Ponto 6. Abandonem os deuses que os seus antepassados adoravam no Egito. Você consegue perceber como todos esses pontos, tudo que Josué fala para eles, tudo que Josué foca, diz respeito a se misturar com a nação vizinha e adoração aos deuses deles. Por que que esse era o ponto tão focado aqui? Me parece, né, que o povo de Israel, ele era muito frágil, vamos dizer assim, na fé. Porque ora estavam com Deus, ora não estavam com Deus. Quando Josué para aqui, é como se Josué estivesse dizendo, gente, eu já fiz a minha escolha e eu já mostrei isso para vocês, porque durante toda a minha vida eu tive um comportamento exímio com Deus. Eu tive um relacionamento com Deus que vocês puderam perceber, que vocês puderam ver. Façam isso. Copiem o seu líder, copiem o que eu fiz até aqui. Não é porque agora eu vou partir daqui um tempo, não sei, eu vou morrer, que vocês vão se desviar. Então façam as suas escolhas, sigam o que eu fiz, façam o que eu fiz. Você lembra que a gente estudou umas aulas atrás sobre o comportamento desse líder, um líder que foi extraordinário, que soube guiar o povo? Então, aqui ele está só relembrando o povo de tudo que ele já viveu com Deus e que gostaria que o povo também vivesse. E aí ele relembra o povo de que se eles fizessem algo que contradissesse tudo que ele estava falando aqui, Deus ia quebrar a aliança com eles. Ou seja, Deus não ia honrar esse pacto que fizeram com ele, que Deus fez com eles e que eles fizeram com Deus. Deus não ia honrar esse pacto, essa aliança, porque eles estariam em desobediência. E se isso acontecer, aí que tá o perigo, porque Josué deixa bem claro as consequências e as bênçãos de servir a Deus ou não servir. Não tem mimimi, não tem passar a mãozinha na cabeça de que, não, Josué deixou tudo em pratos limpos para o povo e deixou claramente explicado o que aconteceria se eles desobedecessem. E ali em Josué capítulo 23, leia ali o capítulo 23, destrinche esse capítulo, vá a fundo, pesquise, medite nesse capítulo, que você vai compreender que tudo o que Josué falou é uma continuação do que Moisés falou para o povo, é uma continuação de tudo que eles já viviam. Então, Josué não estava falando nada novo aqui para eles. O povo de Israel não estava entrando em contato com uma novidade, era apenas uma lembrança. E aí Josué lembra as coisas boas, mas lembra também as coisas más, como por exemplo, se vocês desobedecerem, não ficará nenhum de vocês nessa terra que Deus deu para vocês. Ou seja, vai passar o tempo, os inimigos vão se tornar grandes novamente, por vocês estarem longe de Deus, Deus vai permitir. Ou seja, vai ficar, né? Eu imagino que Deus diga assim, vocês não me querem nessa batalha? Então, tá. Vão lá, resolvam sozinhos, sabe? Eu gosto de imaginar as coisas dessa forma. É muito fácil quando você senta e começa a ler a palavra de Deus e entender como que funcionam os detalhes. Deus, ele é um gentleman. Jesus, ele é um gentleman, ele é um cavalheiro. Ele não invade o coração de ninguém. Sim, eu concordo que todas as coisas aconteçam de acordo com a vontade de Deus. Só que Deus te dá o livre-arbítrio de você escolher tomar as suas decisões. Deus nos dá o direito de fazer aquilo que nós queremos. Deus tem planos lindos para nossa vida, Deus tem projetos maravilhosos para nossa vida, Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida. Só que nós muitas vezes somos os nossos próprios podadores porque não realizamos a vontade de Deus e não caminhamos em direção a esse presente que Deus tem para nós. E aí Deus vai entregar esse presente na nossa mão se nós desviamos do caminho? Se nós não obedecemos? Claro que não vai. Deus vai deixar a gente caminhar para onde a gente quiser. Só fica claro uma coisa, eu tenho duas escolhas. Eu posso escolher viver com Deus uma vida de relacionamento com Ele e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem pra mim, ou eu posso escolher não caminhar com Deus e não ter uma vida plena com Ele e, claro, colher tudo aquilo que eu mesma tenho semeado ao longo da minha vida. Eu tenho essas duas escolhas, eu posso escolher qual caminho seguir. Indiferente daquilo que eu fiz no passado ou deixei de fazer, eu posso escolher viver hoje uma vida diferente com Deus. E sim, Deus tem planos maravilhosos para minha vida também, entende? Aqui, Josué estava falando isso pro povo. Atentem para os detalhes. Vocês precisam entender que
tudo aquilo que Deus tem para vocês é para vocês se vocês obedecerem a Ele. Essa terra que vocês herdaram aqui, que mana leite e mel, uma terra próspera, uma terra farta, vai continuar sendo de vocês apenas se vocês continuarem obedecendo a Deus. Senão Ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. E aí depois que Ele fala tudo isso pro povo, Ele chega e fala assim, ó: tomem a sua decisão. Tá tudo claramente explicado aqui pra vocês. As coisas boas e as consequências. Porém, indiferente da atitude que vocês decidirem agora, indiferente da escolha que vocês fizerem, indiferente do caminho que vocês quiserem seguir, eu e a minha casa escolhemos servir a Deus. Nós escolhemos ficar com Deus e ter um relacionamento íntimo e profundo com Ele durante todos os dias da nossa vida. Eu e a minha casa escolhemos hoje ficar com Deus. E aí, o que vocês escolhem? É como se fosse um bate-papo assim, mais cheio de pressão com o povo, onde eles precisavam fazer uma votação, tá? Vamos fazer uma votação aí. Quem que vai ficar com Deus, quem não vai? Vocês são livres para fazer isso. O povo, claro, ali no momento onde tá ouvindo esse discurso do seu líder, eles decidem ficar com Deus. Claro, eles decidiram ficar com Deus, eles ouviram tudo então que Josué falou para eles, e aí Josué fala assim: beleza, vocês estão escolhendo ficar com Deus? Maravilha, eu sabia que vocês iam tomar a melhor escolha. Então agora, mediante essa escolha, joguem fora os deuses estrangeiros que ainda estão com vocês. E quando eu li essa parte, eu fiquei pensando, olha quanto tempo se passou de quando eles saíram do Egito, toda a travessia, toda a parte da conquista, agora na sua terra, na sua casa nova. Eles ainda tinham deuses estrangeiros com eles, porque senão Josué não falaria isso para eles. Josué não lembraria eles de jogar fora os deuses estrangeiros se eles não tivessem mais nenhum ídolo com eles. Então eles ainda tinham coisas guardadas que lembravam os seus deuses antigos. Josué então aconselha eles a jogar fora tudo. Claro, o povo se posiciona e decide ficar apenas com Deus. Fato é que algo me deixa muito triste. Por quê? Josué foi um líder maravilhoso, guiou o povo para a conquista da terra, manteve o povo, ele conseguiu manter o povo unido servindo a Deus. Só que, logo depois da morte de Josué, agora Josué se encontra com mais ou menos 110 anos, imagina, 110 anos, Josué se encontra quando ele morre. E aí segue uma sequência ali de morte dos líderes de Israel, o povo começa a se desviar dos caminhos de Deus. E se você abrir a sua Bíblia, no final de Josué 24:31, que diz assim, ó: o povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. E depois da sua morte, enquanto viveram os líderes que sabiam de tudo o que Deus havia feito pelo povo de Israel. Ou seja, o povo só ficou crente, o povo só ficou cristão, o povo só frequentou a igreja enquanto o seu líder estava vivo. Porque depois que Josué faleceu e que os líderes que acompanhavam ele faleceram, o povo começou a se desviar. E aí eu fiquei pensando quão triste é aquelas pessoas que têm um relacionamento com Deus. Não, mentira, não tem um relacionamento com Deus. Porque se bastou o líder morrer para o povo começar a se desviar, eles não tinham relacionamento com Deus, eles tinham relacionamento com o homem, com o líder. Aí eu fiquei pensando, como é triste nos nossos dias hoje, acontece isso muito também. E olha que triste, era triste naquela época e continua sendo triste hoje, quando nós não conseguimos manter um relacionamento com Deus aqui na nossa casa, porque nós mantemos um relacionamento ou uma aparência de relacionamento com Deus só lá na igreja. E isso nós precisamos ensinar às nossas crianças, que relacionamento com Deus não começa lá na igreja, não começa lá no culto kids. Lá é uma comunhão onde nós estendemos o nosso relacionamento com Deus e com os nossos irmãos, mas o nosso relacionamento, a nossa vida com Deus começa aqui na minha casa, começa aqui no meu momento de devocional com Deus, começa aqui aonde eu decido que eu vou tirar um tempo do meu dia, vou reservar para viver com Deus aquilo que Ele quer viver comigo, sabe? É separar o meu melhor momento para estar com Deus. E quando eu digo separar o meu melhor momento, eu entendo que tem muitas pessoas que trabalham, que não têm a mesma rotina que eu posso ter, ou que têm rotinas totalmente contraditórias por conta do trabalho, né? Precisam trabalhar à noite, dormem durante o dia. Eu não tô falando de melhor horário, eu tô falando de melhor momento seu com Deus. Qual é o seu melhor momento para estar com Deus? Você precisa reservar no seu dia, ainda mais sendo professora de ministério infantil, você precisa reservar esse momento para alimentar o seu relacionamento com Deus. Você é sim uma líder que vai guiar suas crianças nesse caminho
para o coração de Deus, mas você precisa ensiná-los que não é só por causa de você que eles estão ali, não é só por causa da igreja que eles servem a Deus, e a partir do momento que a igreja fechar ou que um líder falecer, elas se dispersam. Não, elas precisam estar tão firmes na rocha que é Jesus, que aconteça o que acontecer, a adversidade que houver, o obstáculo que aparecer, elas vão se manter firmes com Deus, porque elas entenderam que o seu relacionamento com Deus é elas e Deus, não é a igreja, não é o pastor, não é você líder, você é apenas um canal de bênção. A base espiritual delas é a vida que elas têm com Deus na sua casa e em todos os lugares que elas vivem, que elas andam, que elas estão. E aí aqui eu selecionei 2, tá no e-book pra você, tá? Eu selecionei 2 motivos claros que a gente pode se espelhar aqui nessa lição. Claro que você pode se aprofundar muito mais nesse assunto, mas eu deixei 2 exemplos claros aqui pra você. O povo e Josué, eles viviam no mesmo lugar, no meio das pessoas ali, e eles tinham direito de escolher qual caminho eles viveriam. Josué escolheu viver com Deus todos os dias da sua vida. Ele escolheu, ele falou, afirmou isso e comprovou isso nas suas ações. O povo, no entanto, disse que escolheu ficar com Deus, mas as suas ações mostraram o contrário. Então, viver em uma comunidade e usar a comunidade como desculpa para não servir a Deus não é um motivo verdadeiro, porque aqui a prova concreta disso, Josué e o povo viviam no mesmo lugar e tiveram escolhas totalmente diferentes. Então, indiferente de onde você estiver, indiferente da cidade que você morar, do bairro que você morar, indiferente se na sua casa, seja só você que seja cristão, mantenha o seu relacionamento com Deus, indiferente da situação que você estiver. Isso só mostra que viver uma vida íntima com Deus é só uma questão de prioridades. Josué tinha a prioridade de obedecer a Deus em todas as coisas. O povo não era a prioridade deles, tanto que foi comprovado isso. No primeiro momento que eles puderam se desvincular desse Deus, eles o fizeram. Para finalizar nossa lição, Deus não quer o seu resto, Deus não quer o resto do seu dia, Deus não quer o resto da sua vida, Deus não quer o resto das suas finanças, Deus não quer o resto dos seus recursos, Deus não quer o resto do teu fôlego, Deus quer o teu melhor. E você tem feito o que para Deus? Você tem entregado o que para Deus? Nem sempre você vai ter vontade de orar, nem sempre você vai ter vontade de jejuar, nem sempre você vai ter vontade de priorizar esse relacionamento com Deus, mas sempre que você o fizer, mesmo sem essa vontadezinha ali, fizer por constância, você vai perceber que você necessitava desse momento. Eu preciso alimentar o meu relacionamento com Deus se eu quiser viver uma vida com Ele. Porque quanto mais você busca Deus, mais você quer buscar. É um ciclo, sabe? Quanto mais você entende Deus, mais você quer entender Deus. Quanto mais você se relaciona com Jesus, mais você quer se relacionar com Ele. Porque Jesus, Ele é tão lindo e Ele te proporciona momentos tão maravilhosos na presença dEle, que a partir do momento que você desfruta esse momento com Ele, você não consegue mais ficar sem esses momentos. Então, faça para você uma rotina, ensine a sua criança ou incentive-os, né, a fazer essa rotina com Deus em casa, a ter um devocional em casa com seus pais, com Deus, na sua casa. Ensine eles sobre a importância desse relacionamento que Josué tinha com Deus, indiferente da onde ele estava. E aí? Qual é a tua escolha hoje? E a gente finaliza o livro de Josué com essa pergunta importantíssima. Qual é a tua escolha hoje? Você escolhe viver uma vida com Deus e decide caminhar com Deus todos os dias da sua vida, entendendo o que Ele tem para você? Ou você decide viver a sua vida, as suas escolhas, indiferente daquilo que você for colher daqui pra frente? É de se pensar, não é? O versículo para memorizar nem podia ser outro, né? Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na lista de ideias eu deixei 2 sugestões ali para você no e-book, uma para crianças menores e uma para crianças maiores. Leia ali esse planejamento e identifique qual é a melhor faixa etária para você. Eu gosto muito de falar sobre escolhas e a minha faixa etária de trabalho são as crianças maiores, então a partir de 7 anos ali para cima, mas eu sempre deixo atividades para as crianças menores também. Então, se você perguntar assim, para quem não conhece o e-book ainda, tá? Se você perguntar, Paty, para que idade é essa linguagem que você usa nos planejamentos? Para a idade que você quiser, porque você vai ler, é uma linguagem super fácil e objetiva, tá? Então você vai ler esse planejamento, você vai ler essa lição e você vai adequar a linguagem para suas crianças.
tanto para as crianças pequenas quanto para as crianças maiores, indiferente da faixa etária. Você que vai escolher quanto você consegue aprofundar ali com as suas crianças. Quanto maiores as suas crianças, mais você consegue aprofundar. Mas eu sempre deixo atividades diferentes, se for uma atividade que ambos não possam fazer juntos, né? Essa aqui, no caso, tá chocante essa atividade, e eu deixei ali tudo registradinho pra você. Não vou ler aqui pra não ficar muito grande o nosso vídeo, e até porque é um momento de priorizar quem comprou o e-book. Quem tem acesso ao e-book, tá tudo escritinho ali, senão não teria porque você comprar o e-book também, né? E pra atividade, a mesma coisa. Eu deixei 2 atividades, para crianças menores, para crianças maiores. E aí deixei descrito ali para você também, porque tem atividade para impressão. Essa lição tem atividade na apostila de impressão, então você vai imprimir ali e a gente vai trabalhar as atitudes que nós temos. E para as crianças maiores, você vai fazer ali uma pesquisa, você vai levar aqueles materiais que eu descrevi ali para você. Eu falo muito sobre você fazer a criança pensar. Então, não adianta eu falar e a criança só ouvir e decorar. A criança precisa aprender, a criança precisa aprender a pensar por ela mesma, e a criança precisa entender. Como que a criança entende uma história dessa? Você precisa trazer ela para viver isso. E nessas atividades, tanto na atividade quanto na lista de ideia de aplicação da lição, eu trouxe essa vivência para as suas crianças, eu trouxe essa experiência para sua aula. Siga ali o passo a passo, deixei a parte do finalizando, e já falando em finalizar, a gente finaliza hoje o nosso livro de Josué, e a partir da aula que vem a gente vai começar a trabalhar Juízes. Tenha um bom uso desse material, desfrute dele com as suas crianças, faça sua oração, seu devocional, seu jejum, tenha um relacionamento com Deus e se permita ser uma ferramenta usada por Deus na vida das suas crianças. E até o livro de Juízes. Beijo no seu coração.